Toda grande escritora e filósofa do passado era feminista? No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre este novo lançamento da deputada Ana Campagnolo, um livro, um guia de bolso, é bem curtinho, é bem pequeno, que desmente essas e tantas outras falácias do movimento feminista. É muito comum as feministas dizerem que grandes escritoras e filósofas do passado, elas eram, digamos que, uma proto-feminista, mesmo sem esse movimento existir. É um movimento muito recente, especificamente do século XIX, XX e agora XXI, e elas se apoiam nessas grandes filósofas e mulheres do passado que tiveram aí algum impacto na história, algum destaque. Então elas usam essas mulheres como justificativa, como embasamento para reforçar, para dar uma autoridade a esse movimento. Mas isso é uma grande mentira e eu vou falar especificamente do artigo que foi escrito pela filósofa Natalia Suman. Eu acompanho o trabalho dela nas redes sociais, ela tem um trabalho aí bem bacana, cultural. E é uma moça que está se destacando e ela contribuiu nesse livro falando sobre essas filósofas e grandes mulheres do passado. O livro é composto por vários escritores, várias pessoas escreveram aqui de acordo com a sua área. Então a Ana chamou vários especialistas, estudiosos, que desmente alguma das falácias feministas. E aqui a Natalia Suman, ela escreveu sobre esse grande mito, essa questão de que tal fulano ou tal pessoa da história foi isso ou foi aquilo, é utilizado não só pelo movimento feminista, mas também por outros movimentos. Os comunistas utilizam muito, e muitas pessoas, até religiosos, eles citam, né? Ah, fulano aprovava isso, ciclano fazia aquilo, até profetas do passado para justificar certos tipos de condutas. Isso daí é muito comum. As pessoas, elas tiram as coisas fora de contexto e sem entender toda a história, a cultura local, os idiomas, os significados daquelas palavras dentro daquele contexto, daquela sociedade, daquela cultura. E eles transportam para o seu tempo, para a sua realidade, que é uma outra situação. E isso acontece de várias formas, né? Não só as feministas fazem, utilizam desse artifício, várias outras pessoas já utilizaram, e movimentos também revolucionários. E é o que ela fala aqui, que esses movimentos eles precisam respaldar e dar aquele ar de autoridade, de veracidade, de credibilidade a suas teses, às suas pautas. Então, eles têm que resgatar lá no passado alguém que, digamos, tenha corroborado, que tenha contribuído para tal movimento. E é isso que a Natalia Suman fala. Eles têm que viver do subjetivismo, porque a linguagem ideológica, ela sempre se mantém na esfera mental, sem uma realidade concreta, sem um referente na realidade. E a Natalia Suman vai dizer aqui que no estudo da filosofia, as palavras, elas são estudadas para que elas elucidem e tragam um significado e que deixe conceitos para elucidar uma experiência, para ter um referente significado na realidade. Não é algo totalmente abstrato, totalmente mental. Ele tem algo que está na realidade. E ela dá um exemplo aqui dizendo que as pessoas falam, eu sou mulher, mas na verdade, biologicamente, ela é um homem. Só que elas fazem essas distorções. Então, mesmo que os seus olhos mostrem que a pessoa é uma mulher, ela nega e diz que é homem porque ela quer e ela se sente assim, enfim, sem nenhuma relação com a realidade. E toda essa modificação na linguagem, nos significados, nos conceitos, causam uma grande deturpação na linguagem e também no mundo. E é isso que ela fala aqui, porque a linguagem ela é a adequação ao intelecto, entre a coisa e o intelecto. Ela vai dizer que esses revolucionários, eles colocam essas mudanças profundas na sociedade e principalmente no âmbito cultural, e que o objetivo é de que as pessoas comuns a aderissem, sem que tomassem consciência de tal adesão. Então essa modificação toda é para que as pessoas introduzam isso naturalmente na sua vida, na sua realidade, sem que elas percebam que estão sofrendo aí uma grande manipulação. Então ela vai falar que não é à toa que as novas gerações afirmam que o novo é sempre melhor.
como se fosse uma verdade universal e inquestionável. Contrariam, portanto, o prudente cânone do conservadorismo. A mudança não pode ser uma reforma salutar. A inovação precipitada pode ser uma voraz conflagração em vez de uma tocha de progresso. E ela traz aqui o significado da palavra tradição, que deriva da palavra traditio, que significa exatamente essa transmissão ou entrega sem a qual as sociedades se mobilizariam ou retrocederiam à barbárie. Então, a tradição não é um movimento, não é uma ideologia que é estático. Na verdade, a tradição, ela conserva, ela une o passado com o presente e o futuro. Ela liga todas essas tradições numa movimentação dinâmica, sem deletar os seus antepassados, o que as pessoas fizeram. Porque senão uma pessoa, qualquer ciência que não tem ali uma tradição do que já foi dito, do que já foi escrito, do que já foi falado a respeito de determinado assunto, ela vai começar tudo do zero. Isso é uma revolução. Ela rompe com aquela tradição e ela quer começar tudo novo, tudo do zero, sem as referências que as antecederam, sem a contribuição de tais pessoas. A filósofa Natalia Summo vai dizer que a transposição, ela significa asseverar o valor de um novo pensamento sobre o prestígio das fontes antigas. E é o que eles fazem, eles colocam uma nova ideia, mas eles asseguram essas novas ideias nos pensamentos das pessoas antigas, para dar uma credibilidade, através da citação ou da alusão das passagens e dos autores de antiguidade e prestígio reconhecidos, e fazendo-se uso de modificações a miúdes sutis, a fim de transformar o significado original. Põe-se em destaque os pontos que têm em comum com o futuro e oculta-se os opostos. O que essas pessoas fazem? Elas pegam só alguns elementos, alguns pontos da verdade, algumas coisas que corroboram com o que elas querem, e elas descartam com aquilo que elas discordam ou que vai contrariar essa nova ideia delas. E é bem parecido com o conceito de herege e ortodoxia. Então, o herege, segundo a definição mais clássica dos teólogos, é aquele que sempre escolhe uma parte da verdade. Ele recorta aquela parte que corrobora com aquilo, com a nova ideia dele, e ignora todos os outros. E da mesma forma, os movimentos revolucionários fazem. Então, o que é bom, o que é conveniente para a nova ideia, eles acatam, eles pegam, eles usam, se aproveitam, e aquilo que não é, eles ocultam, eles rejeitam e ignoram. Ela diz aqui que é muito superficial eles falarem que os cristãos da igreja primitiva eram pessoas machistas. Ela diz que, de fato, eles eram patriarcais porque nós vivemos numa sociedade patriarcal e isso não significa que seja algo ruim. Sugestionar que eles tenham sido machistas é algo totalmente ignorante. Assim como colocar as santas, como Santa Hildegarda de Bingen, como uma protofeminista ou uma feminista, ou até mesmo freiras católicas, santas, porque a igreja ela é extremamente criteriosa e rigorosa nesses processos de canonização dos santos. Então, é passado aí por um processo de investigação de obras, do que foi dito, do que a pessoa fez, e jamais que a igreja passaria alguém para colocar aí um título até de doutora da igreja, como foi o caso de Santa Hildegarda, ou um título de santo, ou colocar nos altares da igreja como ícones e tudo mais, e ser uma pessoa que tenha um passado reprovável ou algo a desejar, ou ainda uma pessoa que foi feminista, que contraria totalmente os valores cristãos. Se não tivesse amor pela igreja, muito mais do que por uma classe ou por um movimento, jamais que a igreja colocaria tais pessoas como santas. Elas jamais passariam num processo de canonização. E aqui ela cita um trecho do Papa Bento XVI que diz: certamente um dos mais conservadores afirmou, importante figura da Idade Média, que se distinguiu pela sabedoria espiritual e santidade de vida. Ora, se há algo que as feministas verdadeiramente desprezam, é a santidade. Então, o Papa Bento, ele falou isso, Santa Hildegarda, ela tinha muita sabedoria espiritual e isso não é compatível com o que o movimento feminista defende. Então, aqui Natalia Summo vai falar que com a grande dificuldade de reconhecer que essas grandes mulheres foram pessoas que se destacaram, que fizeram história,
e não precisaram do movimento feminista. Para elas isso é muito cruel, é muito doloroso, então elas precisam pegar essas figuras e colocá-las como feministas. Não precisou de nenhuma dessas ideologias modernas. E elas querem vender a ideia de que se as mulheres quisessem trabalhar ou estudar, elas deveriam ser, digamos que, revolucionárias. Por isso que elas colocam essas pessoas como precursoras aí do movimento. Mas a verdade é que elas não precisaram de nenhum movimento para conseguir fazer e realizar seus estudos, seus sonhos, enfim, para deixar um legado na história. Elas não fizeram isso só com as santas, também com grandes escritoras como Jane Austen, que escreveu aí clássicos. O mais clássico dela é Orgulho e Preconceito, e até nesse livro que não tem nada de feminista. Quem já leu sabe que nesse livro ela, na verdade, está retratando mais como que eram as relações de casamento, de cortejo, como que era a sociedade, né, a cultura daquela época, e não fazendo aí uma denúncia. Tem muitas interpretações desse livro, principalmente pelas feministas, que dizem que ela estava, digamos que, denunciando o machismo de certa forma e tudo mais, mas não é essa a verdade. E também tem a grande filósofa aí do passado, da Hipátia de Alexandria, que ela ocupa assim um lugar de destaque no altar dos ícones cultuados pelos círculos revolucionários desde o passado. Então, nenhuma mulher escapa, nenhuma mulher que teve um grande destaque na história, elas escapam do movimento feminista. E a verdade é que elas não precisaram dele. Elas fizeram tudo o que fizeram pela competência, pela inteligência e nada mais. E o principal, muitas das vezes, com a ajuda dos homens, que cederam, que permitiram, que lhes apoiaram. Como todo movimento revolucionário, eles precisam fazer todo esse anacronismo para respaldar as suas novas ideias. Mas a verdade está aí, e se você investigar um pouquinho, você vai ver que isso daí é totalmente desonesto. Então fica aqui a minha dica. Se você gostou, vou pedir para você comprar esse livro pelo meu link, que eu vou deixar aqui no primeiro comentário, na descrição do vídeo. E eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, comentar o que você acha, o que você pensa, o que você achou desse capítulo. Eu vou trazer os outros capítulos também desse livro. Espero que você tenha gostado. Um beijo e um abraço.